Bom dia, Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 4. O que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Hoje, nesse devocional, eu quero falar sobre o maior benefício de orar em línguas desconhecidas, ou seja, mais popularmente em línguas estranhas. Que benefício tem esse dom? Primeira coisa que eu quero que você perceba e coloque isso no seu coração. Este dom não faz você mais ou menos espiritual, ok? Este dom, você tendo ele, não é quesito de que você vai ser salvo. Não reflete também, a totalidade de quem você é no Espírito e que nível de poder e de unção você tem. Porque eu conheço pessoas que não oram em línguas estranhas, que têm muita autoridade para expulsar demônio, que cura enfermos. Eu posso dar um exemplo para você de pessoas que não utilizam desses dons, do dom de orar em línguas estranhas, como os neopentecostais da Igreja Universal. Eles rejeitam, eles não querem esse dom, né? Alguns chegam até o extremo de pregar contra. Mas eles estão lá expulsando demônio, curando enfermos, porque é outro dom. Você consegue me entender? Talvez você até de lá. Mas eu quero hoje trazer um entendimento. O maior benefício, tem vários benefícios, tá? Mas o maior benefício de orar noutras línguas ou em línguas desconhecidas é algo pessoal. É para você mesmo. É edificar a si mesmo. Ok? Graça e paz, amados. Eu sou o apóstolo Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo aqui ao meu canal, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum desses vídeos desse devocional Bom Dia Espírito Santo, ok? Se você está no Facebook, siga a nossa página, curta a nossa página, ative as notificações da página para você também estar recebendo as notificações para quando a gente estiver ao vivo ou postarmos um vídeo, você receber a notificação e vir assistir esse conteúdo que tem abençoado milhares de pessoas, tá? E lógico, marque o joinha, marque o gostei, deixe o seu like. Antes de entrar no assunto aqui, eu quero convidar vocês sabem, e quem estiver assistindo depois desse período, desconsidere. Nós estamos em dezembro de 2021 e o Facebook, ele resolveu me dar um bônus. Cada pessoa que se tornar um apoiador da nossa página aqui no Facebook, o Facebook vai nos dar $20. Então, se você pode nos abençoar se tornando um apoiador, eu vou ficar muito feliz e vou estar orando pela sua vida com certeza, tá bom? Eu vou mostrar aqui um videozinho, uma edição, que mostra como é que você faz para se tornar um apoiador aqui na nossa página no Facebook. Veja só e já eu volto. Abençoe nosso ministério, torne-se um apoiador no Facebook. Clique no link desta postagem, preencha com os dados do seu cartão e depois confirme e pronto. Amém, irmão? Só. Para ficar mais fácil, inclusive você está assistindo no YouTube, eu vou deixar o primeiro link nas descrições e também no Facebook. É o primeiro link, onde está escrito assim, apoiadores do Facebook. Só você clicar nesse link que você vai direto, como você viu aí nessa edição, você vai direto para aquele link ali, onde você já vai para se tornar um apoiador. Coloca os seus dados lá de cartão de crédito ou de débito para você fazer o pagamento e quando finalizar, eles vão creditar isso no seu cartão e aí você vai se tornar este apoiador e vai nos abençoar. E que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente.
Eu agradeço todo mundo que já está recebendo esse apelo, está contribuindo, ajudando aí. Que Deus possa te abençoar. Muito obrigado, viu, meu irmão? Tem algumas pessoas que já se mobilizaram para nos ajudar. Deus abençoe você. Isso faz a gente ficar mais motivado, mais feliz, porque as pessoas vão correspondendo com honra. E aí dá margem para a gente continuar aqui trazendo essas informações, esse conteúdo abençoadíssimo para vocês, né? Vocês sabem que a nossa igreja é uma igreja de trabalho social, nós temos muito trabalho social. Todos os meses nós damos basicamente umas 60 cestas básicas para 2 cidades aqui no interior de Goiás, onde nós temos as nossas igrejas, tá? E ajudamos outras e outras famílias aí com o social, entendeu? Não dá tempo nem de eu ficar falando aqui, mas quem já conhece nosso ministério, saiba que essa ajuda também, ela reflete na vida dessas pessoas, fora na estrutura do ministério no geral, tá? Obrigado você e que Deus abençoe. Preste bem atenção, nós vamos falar sobre, rapidinho aqui para a gente orar, tá? Mas o mais interessante desse devocional é enriquecer você com conteúdo também, com entendimento. Para os nossos devocionais aqui com o Espírito Santo, não ser devocionais só de ficar orando sem sentido, sem noção, não. Eu quero levar você também a entendimentos espirituais para você crescer no Espírito, para você ser edificado. Então, este é o propósito, tá? Vejamos então. Este dom, como qualquer outro, tem 3 classes de dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, a gente pode até depois fazer neste devocional aqui, um vídeo para explicar essas 3 classes, né? Romanos capítulo 12 fala sobre os dons vocacionais, os dons que nascem com a pessoa. E são dons espirituais, tá? Lá tem o dom de ensinar, lá tem o dom de amar, tem o dom de exortar, lá tem o dom até de ofertar. Tem pessoas que quando ouvem assim uma obra, falar de uma obra social, de ajudar pessoas, de abençoar ministério, o dom espiritual de doar é ativado, é acionado. E a pessoa fica ali, ó, eu tenho que ajudar, é um dom espiritual. E essas pessoas, elas tendem também a ser muito abençoadas, né? Porque quando a gente semeia, quando a gente doa, a gente recebe do Senhor. Essa é uma verdade. E como é um dom, muitos que não têm esse dom, eles têm dificuldade de ofertar, de contribuir, de ser um fiel, entendeu? Porque faz parte de um dom espiritual, ok? Preste bem atenção, esses são os dons vocacionais. Depois você lê lá Romanos capítulo 12. Nós temos também os dons ministeriais, Efésios capítulo 4, que fala sobre o pastor, fala sobre o evangelista, fala sobre o apóstolo, fala sobre o profeta e fala também sobre o mestre, né? Quando eu anuncio aqui graça e paz, eu sou o apóstolo, eu estou falando de um dom que me acarreta, inclusive, um comissionamento. O que é apóstolo? Enviado. Aquele que vai levar a mensagem, né? O apóstolo é aquele que é enviado. E tem muita gente com dificuldade, né, que vem de outras ramificações teológicas, tradicionais, pentecostais, que quando me ouve aqui falando graça e paz, amados, eu sou apóstolo, eles têm dificuldade. Eles às vezes tendem até de rejeitar. Se no final das contas, só fazendo um adendo aqui, irmão, toda igreja evangélica ou cristã, ela deveria ser apostólica. Pelo menos na sua origem, na sua raiz, ela deveria ser apostólica. O que é apostólica? É enviada. O enviado tem a ver com aquele que leva a mensagem. É mais fácil no Novo Testamento, e isso depois dos 12 apóstolos de Jesus. É mais fácil você encontrar outros personagens bíblicos no Novo Testamento que receberam esse cargo porque faz parte de um dom espiritual. A gente chama de cargo, mas é um dom espiritual. Mas vou chamar de cargo para você entender melhor. Esse cargo de apóstolo do que o cargo de pastor. Você já se perguntou quantas vezes você leu na Bíblia
no Novo Testamento, a não ser Jesus, quem foi chamado de pastor? Mas esse pessoal, ele rejeita quando eu me apresento como apóstolo, porque eles acreditam que só foram os 12. Mas, na verdade, depois tiveram muitos outros. Como Paulo também. Ah, não, mas eu acredito só no do Paulo. Mas, além de Paulo, teve muitos outros. Mas eles acreditam com toda firmeza, com toda força sobre o ministério dos pastores. Então, para eles, não tem problema nenhum se apresentar ou ser chamado de pastor, que, biblicamente falando, no Novo Testamento, você não encontra o título. Você encontra Paulo falando, que é um dos ministérios, mas você não encontra o título. Pastor, mas nós encontramos pessoas com o cargo. Sim. Com o comissionamento. Sim. Mas eu quero dizer para você que no Novo Testamento, além de apóstolo, como o cargo, como o título, também tem o funcionamento do dom. Pessoas na operação do dom, indo, né? Todos os lugares. Como nós temos o exemplo quando Paulo foi ungido, foi separado, e não foi só ele sozinho. Os apóstolos e os profetas estavam reunidos ali em Atos dos Apóstolos. Vou deixar a referência na tela para você. Quando eles decidiram, pareceu bem a nós, ao Espírito Santo, separar Paulo e Barnabé para serem enviados. Ali era a unção, eles receberam a unção ali, através de um discernimento do Espírito Santo, para eles serem comissionados a apóstolos. Então foi ali que eles receberam. O problema é que a gente tem modelos genéricos, né? Mas esse é um tema para outro vídeo. Mas por que eu tenho que falar isso? Para dar também um respaldo aqui para as pessoas, tá? A gente tem que estar falando para a pessoa amadurecer biblicamente. Mas veja só, e outra coisa, na minha igreja, quando eu estou lá na minha igreja, eu sou um pastor de igreja local, irmão. Eu sou pastor de igreja local porque eu cuido de pessoas. Aqui, como eu estou levando a mensagem, eu posso tanto me apresentar como pastor, como apóstolo, e também posso só falar meu nome. Eu sou Eliseu Lustosa, não tem problema. Título, cargo, esquece isso, irmão. Tá? Mas a gente resolve falar para você entender que a gente não está caindo de paraquedas em lugar nenhum. Nós estamos falando de algo que nós entendemos, ok? Mas vamos voltar aqui ao nosso raciocínio. Então nós temos aí os dons ministeriais. A terceira classe é a classe dos dons manifestacionais. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo diz lá que os dons manifestacionais, eles são manifestos conforme a utilidade. Ou seja, se são dons de curas, só vai operar, só vai se manifestar se houver doentes que precisam de cura. Então, cada um dos dons, ou seja, a interpretação de línguas estranhas só vai ser válida ou bem utilizada quando tiver línguas estranhas, entendeu? Então, assim sucessivamente, ok? E preste bem atenção. Desta classe dos dons manifestacionais, dos 9 dons, o que eu acho de mais valia pessoalmente é orar em línguas desconhecidas. Porque se você prestar atenção, todos os demais dons manifestacionais, eles são para edificar a igreja, para edificar outras pessoas. Por exemplo, é muito difícil, lógico que acontece, mas é muito difícil você estar doente, você tem um dom de cura, ok? E você está doente e orar por você mesmo. Muitas vezes você não é curado. Porque o corpo de Cristo, já está dizendo, é o corpo. E muitas vezes você precisa de outra pessoa, de outro membro desse corpo, para orar por você. Outra pessoa que tem um dom de cura também vai orar em você, para liberar uma palavra de cura e o dom que está nessa outra pessoa se manifestar. Não acontece isso? Acontece. Por quê? E por que Deus faz isso? É para ninguém se sentir autossuficiente.
Se é profecia, a profecia edifica a igreja. Você está conseguindo me entender? Ou seja, desses 9 dons, o único que edifica a mim mesmo, que serve só para mim, é orar em línguas desconhecidas. Paulo diz, a não ser quando há interpretação para edificar a igreja. Tá? Então, olha que interessante, olha que importante isso. E eu não vou nem entrar aqui, porque o nosso propósito não é nem fazer disso um estudo. Eu não vou entrar aqui na parte teológica, acadêmica, para dizer, mas o Paulo fala de orar em línguas desconhecidas, é falar em outros idiomas, em idiomas nativos. Eu não quero nem entrar neste assunto, porque eu já falei tantas vezes, já fiz tantos vídeos, né? Inclusive, eu vou deixar aqui, para você que quer essa resposta, eu vou deixar aqui nas descrições o segundo link. De novo, o conceito de nevoar, tá? Lá eu falo sobre isso, para a gente ganhar tempo. Vai estar escrito assim, ó, conceito de nevoar, aí vai ter um link na frente. Se você quiser essa resposta, você vai lá e assiste esse vídeo, tá? Que eu falo sobre isso. Mas preste bem atenção. Que benefício tem eu orar em línguas? Eu estou edificando a mim mesmo. Não tem valia nenhuma se eu estou orando em línguas estranhas aqui e outra pessoa ouvindo. Não tem valia nenhuma para outra pessoa, a não ser para mim mesmo. E o que é edificar? Eis a questão. O que é edificar? A palavra edificar no grego aqui, oikodomel, tá? Significa erguer um edifício, construir, reforçar ou até mesmo reconstruir. O sentido figurado da palavra oikodomel é construir alguém. Construir alguém, ele vai dizer aqui, a concordância Strong, construir alguém no sentido do caráter. É uma construção do caráter. Mas se você pensar, pastor, mas o dom de línguas não é o espírito que está orando? E que caráter é esse? É o caráter espiritual ou o caráter natural, humano? O caráter da alma? Os dois. Mas primeiramente no espírito. Que caráter, que imagem? Eu já falei sobre a imagem aqui. Quando você então está construindo esse caráter, qual é o caráter que nós devemos construir dentro de nós? O caráter de Cristo. Se tornar como Cristo. O nosso propósito é esse, é essa imagem e semelhança. Então, a construção desse caráter, ele leva tempo, é como uma construção, às vezes é tijolo por tijolo. É dia por dia, momento a momento, é em experiência com o Espírito Santo. E para que serve o dom? Para ajudar isso a acontecer. Para você construir, para você colocar um tijolinho, para você gerar ali experiências. E essas experiências vão trazendo essa construção mental, espiritual para você. É lógico que, ao mesmo tempo que eu estou sendo construído, moldado, ou até mesmo reconstruído no meu caráter espiritual, o meu caráter espiritual vai refletir no meu caráter humano, natural, almático. Isso. Porque se eu me torno bom interiormente no meu espírito, a luz que há no meu espírito de bondade, ela vai refletir na minha vida, naturalmente, humanamente falando. Você consegue me entender? Então, quando você está orando em línguas estranhas, você está edificando a você mesmo, você está crescendo espiritualmente. Lógico que tem outras ferramentas de construção, ouvir a palavra, entender a palavra. O que eu estou fazendo aqui com você, eu estou construindo uma mentalidade, um pensamento, uma teologia, entre aspas, né? Então eu estou fazendo você crescer espiritualmente. A palavra é uma das maiores fontes de construção. Mas a construção através do dom, ela não é uma construção, às vezes, logiquiatria. Não dentro de uma lógica humana.
mas é dentro de uma logiquiatria espiritual. Com base não apenas em relacionamentos e experiências do texto bíblico, das solas escrituras, não. Em experiências empíricas e sobrenaturais que vão forjando, construindo o meu caráter. Ou seja, são experiências de cura, de libertação, de transcendência, de arrebatamento, sei lá, tudo que é espiritual é uma outra construção. Nós temos a construção bíblica, teológica, que é bacana, que é muito boa, porém nós devemos buscar essa construção através de experiências empíricas e sobrenaturais. O dom de falar em línguas desconhecidas faz você acelerar, buscar mais rápido estas experiências, ter essas experiências mais rápido, porque se você for assistir o vídeo lá do conceito de nevoar, você vai entender que as línguas estranhas já é um fenômeno do Antigo Testamento. Mateus Omato, acho que é isso, não lembro bem assim, mas foi a fonte, é uma igreja de judeus messiânicos, ele é teólogo, ele é judeu, foi quem eu me baseei neste estudo para montar a pregação do conceito da profecia de nevoar, tá? Então, é muito interessante, porque isso já vem do Antigo Testamento, falar em outras línguas. E falar em outras línguas está ligado diretamente a Joel, a profetizar, uma série de coisas. É muito fantástico. Mas eu descubro agora, então, você está descobrindo agora, que quando você ora em línguas estranhas ou em línguas desconhecidas, você está construindo um edifício, você está crescendo espiritualmente. O seu espírito ele está aumentando em níveis de autoridade, em níveis de relacionamento, em níveis espirituais que às vezes você não tem a dimensão. Pastor, mas como eu sei que isso vai acontecer se eu não estou vendo? Aí é onde você vai usar a fé. E a fé ela é baseada no quê? Na palavra. Então, se eu estou te dando aqui o argumento, se eu estou te dando a palavra, se eu estou te explicando, você vai basear no quê? Num sofisma, como é que fala? Tem uma palavra que eu sempre uso, numa superstição pentecostal, numa superstição carismática, numa superstição tradicional, que às vezes quer até anular isso? Ou você quer acreditar no que a Bíblia diz que eu estou edificando a mim mesmo? Aí você tem que escolher. Eu, Eliseu, escolhi acreditar que essa edificação ela é verdade. E mesmo que eu não estou vendo o meu espírito crescendo fisicamente, eu creio, porque a palavra está dizendo que eu estou sendo edificado. Eu estou edificando a mim mesmo. E dentro de um conceito de edificação, a edificação significa construir. Um edifício. É interessante que o edifício, hoje a gente conhece um edifício, pelo menos aqui no Brasil, um edifício para nós é um prédio assim, comprido para cima. Mas o conceito grego e também o conceito hebraico de edificação não é para cima, porque para cima sempre foi altivez, sinônimo, linguagem de altivez. É assim, horizontal, é eu crescer assim. Você consegue me entender? Muitas vezes esse edifício é assim. É uma casa, não é um prédio, é uma casa, só que agora com muitos cômodos. Ela toma um território, um perímetro geográfico maior. Então, no espírito, alguns são como um puxadinho, um barracão. Deixa eu falar em outras expressões, né? Para outras pessoas que estão em outros países, que falam português de Portugal, por exemplo, né? É como se fosse uma casa menor, um kitnet, uma parte hotel. Olha as expressões, né? Uma casa com poucos quartos, com poucos compartimentos. Mas conforme você vai orando no Espírito, orando em outras línguas, em línguas desconhecidas, você vai acrescentando. Não, agora eu sou a casa, você é a casa, irmão.
Então você vai crescendo. Existe um segredo muito poderoso que eu descobri. Se você é uma casa e se eu começo a edificar, dentro desse entendimento que edificar, biblicamente falando, é crescer para os lados, é tomar um perímetro maior. Ou seja, eu estou aumentando a minha casa. Se eu estou aumentando a minha casa, quanto mais eu aumento a minha casa, mais eu estou edificando, é lógico. Quanto mais eu aumento a minha casa, mais vai necessitar de ser preenchida. Pega esta palavra no seu espírito. Você quer receber poder? Você quer fluir muito na unção, na glória, na manifestação dos dons, ter experiências sobrenaturais poderosas? O segredo está na edificação. Que quanto mais edificado, quanto maior você é no espírito, mais vai ter a necessidade de Deus preencher você. E isso é verdade, irmão. Eu vou fazer um outro vídeo, vou fazer isso amanhã, e vou falar sobre essa expansão. Como que eu vejo isso biblicamente falando? O que eu estou te falando aqui agora, que nós já estamos aqui 25 minutos, meu Deus. Amanhã eu falo sobre isso. E nós vamos orar para essa expansão acontecer. Que quanto mais você expande, mais a necessidade de ser preenchido. É muito forte. Edificar, além de crescer, tem a ver aqui com a construção do caráter espiritual, de formar a imagem, de construir a imagem de Cristo no nosso espírito. O caráter. Essa palavra também, ainda no sentido figurado, tá? No sentido figurado, significa encorajar. Edificar é encorajar. Edificar também no sentido figurado é ajudar a levantar. Ajudar a levantar a fim de ficar forte. Tem a ideia de levantar um muro, de construir um muro para criar uma fortaleza, tá? Ou seja, a edificação de mim mesmo, eu estou construindo uma fortaleza. Pastor, se eu não estou vendo como eu posso acreditar nisso? Pela fé. Então eu tenho que crer que se eu passei aqui 30, 40, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, se eu já estou orando há dias dentro de um propósito só em línguas desconhecidas, eu tenho que crer que se eu sair daqui, ó, por exemplo, se nós gravássemos 2 horas de vídeo aqui, e eu falo, irmãos, agora 2 horas nós oramos aqui em línguas sem parar, 2 horas orando. Eu saio deste período de 2 horas orando em línguas estranhas, acreditando, crendo, mesmo que eu não veja, que eu não sinta, que eu não tenha um arrepio, que eu não, nada. Eu tenho que crer. Eu não vi, mas no meu espírito eu creio que tijolos foram colocados, que talvez um compartimento foi aumentado. Houve uma extensão do meu espírito. Uma coisa que você tem que guardar no seu espírito. Tudo que é espiritual que Deus nos dá, Ele nunca toma. Nós é que enterramos como os talentos. Nós é que não utilizamos. Pergunta para um desviado que já falou em línguas estranhas se ele não fala. Fala. Ele talvez não fala porque tem um monte de culpa, de ressentimento, de coisa. Mas uma vez que Deus dá para você essa capacidade, Ele não tira. Os dons são irrevogáveis. E você para aonde você parou. Se aquele desviado voltar, o tanto de expansão, de tamanho que ele edificou a si mesmo, é dali para frente. Ele não tem que recomeçar tudo de novo. É dali para frente. Aonde a nossa edificação, o diabo ele não pode roubar essa expansão. Não. Ele não vai destruir essa expansão. Uma vez que você alcança, ela já fica permanente dentro do seu espírito. O que o diabo quer fazer é roubar, é anular esta operação de milagre, de sinais, de prodígios, de maravilhas, de edificação. Ele quer colocar na sua cabeça que isso não é uma verdade, que isso não surtiu efeito, que isso não... E ele fazendo isso, ele consegue frear você. Ele consegue bloquear você. Então este dom, ele tem muita coisa boa.
Só mais um versículo aqui para a gente fazer um momento de oração. Judas, capítulo 1, versículo 20. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Quando você ora no Espírito Santo, é orar crendo com íntima comunhão, o seu espírito orando em conexão ao Espírito Santo. É o seu espírito orando junto com o Espírito Santo. Aí nós temos a mesma palavra aqui, edificando. Edificar a nossa fé orando no Espírito. Você pode utilizar este termo para orar em línguas desconhecidas para edificar o seu espírito e a sua fé. Você consegue me entender? Então, preste bem atenção. Para você pessoalmente, você pode reparar aqui no meu canal, você que me acompanha aqui há muitos anos. Agora, nessa campanha do devocional aqui, não é campanha, né? É um devocional que às vezes eu posto, às vezes teve uns dias aí que eu não postei o vídeo, né? Eu tô pensando até só de fazer de segunda a sexta, porque no sábado e no domingo aqui no nosso canal sempre é ruim de visualização, o povo não assiste. Acho que porque muita gente trabalha no meio da semana e assiste porque tem internet no trabalho. Não sei se é isso. Então, não é uma coisa que eu vou colocar assim fielmente, que todo dia, não. Uma hora eu coloco, uma hora não. A proposta é colocar cada vez mais, conforme o povo for correspondendo também, ajudando a compartilhar, dando mais view. É isso que motiva também, entendeu? O povo está recebendo milagre, poder, autoridade, sendo edificado. Então, por isso que eu falo para vocês deixar os comentários, que às vezes eu fico lendo lá e fico vendo o que o pessoal está falando, entendeu? Se está gostando, se não está. Isso é que motiva a gente, irmãos. Tá? A gente precisa dessa motivação, né? Quando você corresponde com a assinatura e abençoa, pastor, eu estou assinando porque esse canal tem sido bênção, então eu estou retribuindo. Então tudo isso faz a gente ficar motivado. E querendo ou não, o ser humano, ele é motivado assim, tá? Mas nada nos impede de estar passando esse conteúdo que, com respeito a muitos líderes, muitos pastores e canais aqui no YouTube, principalmente. Dificilmente você encontra canais falando isso daqui com essa propriedade, com experiências, como eu estou passando aqui para você. Este conhecimento aqui, aprofundado e simples, porque você ouve os meus vídeos, vê minhas pregações, por mais complexas e profundas que seja, a maioria é uma graça, é um dom que Deus deu, também de ensinar, que Deus me deu. Todo mundo que ouve fala, é profundo, mas ao mesmo tempo é simples, eu entendi. Não tem como não entender. Tem gente que fala assim, pastor, não tem como não entender, não tem como não aprender. É um dom, é uma habilidade que está no meu espírito, que eu não tinha. Inclusive, eu falo isso, eu não tinha isso, eu tinha era vergonha. Chamasse no colégio para apresentar, para falar em público, para não. Tudo isso são ativações que aconteceram no meu espírito, devido ao meu relacionamento, devido ao comissionamento, chamado, tudo. Envolve um monte de coisa que, se a gente fosse falar aqui, era horas e horas. Mas, voltando aqui ao nosso entendimento. Se você deseja esse dom e ainda não tem, busque, tá? Mas se você, eu vou falar sinceramente para você, e eu não discrimino você. Eu acho que eu não preciso disso para ter vitória, para ter bênção, para receber cura, libertação. Realmente. Entendeu? Ou seja, aqui nós quebramos aquele... Não sei nem que expressão que usar. Eu vou chamar de sofisma, ou loucura, maluquice, superstição, pentecostal raiz, entendeu? Que eu tô falando há 20, 30 anos atrás, irmão. 40 anos atrás. Que se você falasse em línguas estranhas, era o ápice do espiritual, entendeu? Tinha negro que pregava e dizia, se você não falar em línguas estranhas, você não sobe nem no arrebatamento. Era assim. Porque é um dos sinais pro Espírito Santo. Eu já ouvi pregação demais assim, irmão. De 15, 20 anos atrás. Do pentecostal chegar a esse nível de doutrina, entendeu? Se você não orar em línguas estranhas, você nem sobe no arrebatamento. Pelo amor de Deus, né, irmão? Me poupe também.
É algo que você pode ou não. Eu te apresentei aqui os benefícios, né? Um dos benefícios que é edificar a si mesmo e a profundidade desse benefício. Se você quer, amém. Se você não quer, isso não impede de você ir para o céu, não faz você mais espiritual, é uma ferramenta que você pode utilizar para se beneficiar. Não adianta também você agora, com dom, sair orando nos cultos, nas reuniões, diante das pessoas, que nem uma metralhadora em línguas estranhas. Eu ia dizer e esqueci de concluir o raciocínio. Eu estava falando do canal. Você pode reparar que nas campanhas de oração, a não ser nessa campanha, eu tenho falado mais em línguas estranhas aqui diante de todos vocês. Mas nas outras campanhas, às vezes eu passava semanas ou muitos vídeos sem liberar nenhuma palavra em línguas estranhas. Você já reparou isso? Porque eu entendo, irmão, para que serve o dom. Eu não sou aquele maluco. Eu não sou aquele doido que quer mostrar que eu sou espiritual porque eu falo em línguas estranhas, dou umas rajadas e tal. Não. Porque eu sei que serve só para mim. Quando eu estou orando para o público, para as pessoas, eu prefiro reter meu espírito, segurar meu espírito, porque às vezes dá vontade mesmo, não tem problema, sabe? Mas é o controle. Porque se eu pego uma live e fico aqui só orando em língua estranha, que proveito tem a não ser para mim? Só para mim. A não ser que a gente converse e decida, irmão, vamos juntos aqui, eu vou gravar uns vídeos aqui orando 1 hora em línguas estranhas, só para auxiliar você, para mobilizar você, para te ajudar aqui, ser uma ferramenta. E a gente vai ficar aqui 1 hora orando em línguas estranhas a fim de edificar a si mesmo, a fim de essa expansão aumentar cada vez mais. Aí nós combinamos, eu não estou maluco, entendeu? Mas se eu estou querendo alcançar pessoas, e pessoas que às vezes nem entendem, nem sabem, pessoas que às vezes nem acreditam que existe isso, quando eles abrirem o meu vídeo e é só língua estranha, o que ele vai fazer? Tá doido demais da conta, tá maluco. Não vai ter edificação para essa pessoa, entendeu? E eu sei disso. Então, aí é aquele ditado, né? Que é um versículo bíblico, mas é um ditado pentecostal, crente, cristão. Ordem e decência. Então tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento, tudo tem, né? E é muito importante você saber disso. Então você vê que eu oro às vezes pouco em línguas estranhas. E quando eu oro nas outras campanhas que eu vou orar por libertação, por cura, por qualquer outra coisa, normalmente são poucas as palavras também. Ali em 30, 40 minutos, às vezes eu liberei 15 segundos, 10 segundos, em um momento de ápice, de êxtase no espírito. Porque eu sei da importância, irmão, que é algo para mim, para edificar a mim mesmo. Eu estou construindo-me. Isso mostra que o meu espírito ele está se movendo, ele está sendo construído, reconstruído. Pastor, o senhor acredita no renovo quando a pessoa está sem orar e reativa o dom? Sim, eu acredito. Paulo diz para Timóteo, reativa o dom que há em ti, que foi colocado pela imposição de mãos. Então, às vezes, a pessoa que... A gente pode até fazer um vídeo nesse devocional para falar disso. Às vezes, a pessoa própria que enterrou e tem que ser reativado. Então, o renovo, ele acontece aí, a pessoa é reativada, ele vai ser reacendido. Então, tem pessoas que precisam de renovo, que está ali frio, que está ali cabisbaixo, que está ali culpado, se sentindo culpa, não quer orar porque se sente indiferente. Então tem tudo isso, né? Meu Deus, já vai dar 40 minutos e eu conversando aqui. Mas é isso, irmão. Se eu não falo essas coisas para vocês, chega aqui só orando também, às vezes, tem momentos que eu vou chegar só orando mesmo. Ontem mesmo, no vídeo de ontem, falando das armaduras de Deus, eu orei bastante. Mas hoje havia essa necessidade de estar comunicando acerca deste dom, porque faz parte de uma vida, pelo menos para mim, no meu ver, no meu pensar. E depois que você ouviu esse vídeo, quiser até ouvir novamente para solidificar mais o entendimento, eu acredito que é de muita valia esse dom. Então busque, se você deseja. Paulo diz, buscai com zelos os dons, mas deles todos procure profetizar, porque edifica todo mundo.
Porque línguas estranhas serve para quê? Edificar a mim mesmo. Então é isso, irmão, tá? A não ser quando as línguas estranhas, ela vai ser interpretada. E essa interpretação pode ser um salmo, uma canção, pode ser uma profecia, pode ser uma revelação, pode ser um monte de coisas que Paulo também disse. Então é outro assunto aí, tá? Mas deseje, busque. Está dentro de você. Você, quando aceitou Jesus, o Espírito Santo veio morar. E quando ele fez essa morada, ele está aí dentro. Para você entender melhor, é como se você fosse uma calculadora com vários botões. E um daqueles botões ali que tinha ali, está escrito línguas estranhas. Ele vem, aperta e você começa. É como se tivesse aquela luz ali, ó. Vou fazer aqui a dinâmica, ó. Está aqui a luz acesa, eu apaguei. Mas, aí eu quero o dom. Aí o Espírito Santo vem assim, ó. Acende. Você entendeu? Então, é como a luz que está aí, mas está apagada. Ela existe, está dentro do seu espírito. Mas precisa de ser acendida, de ser ativada. Ou, em alguns casos, reativada, religada. Mas já está dentro da pessoa. Espírito Santo de Deus vem. Reativa, renova. Aqueles que ainda não têm o dom, mas depois desse vídeo entender o que querem, que serve esse dom. Talvez até hoje ele não compreendia bem. Talvez até hoje ela não compreendia bem, mas se essa pessoa hoje, Senhor, disse, não, se é para isso eu quero. Se é para mim crescer, para expandir o Espírito, eu quero. Faz isso, Senhor. Ativa. Como aquela luz que liga, acende dentro do espírito dessa pessoa agora, esta manifestação para orar noutras línguas. Em nome de Jesus, recebe, vai vir na sua mente, no seu pensamento agora, essas línguas. Libera elas, só falar agora. Choramantorimentorraci, taramancontoromassuriamantorobaçu. E você que já fala, começa a liberar, começa a orar aí. Para quê, pastor? Expandir, para crescer, para edificar. Que hoje você coloque mais um tijolinho. Que daqui a um tempo a sua casa, a casa de Deus, né, que é o seu espírito, essa casa aqui chamada espírito, chamado eu, seja tão grande, mas tão grande, enorme, mas é para caber muita manifestação da glória. Cresça, irmão, então. Cresça na dimensão do Espírito, cresça, edifica-se a si mesmo. Fale para Deus mudar o seu caráter, moldar o caráter, transformar o caráter. Fale para o Espírito Santo agora, para quando você estiver orando em línguas estranhas, você ser recriado, o seu espírito ser recriado como a imagem e semelhança. Pastor, mas por que é recriado e não criado? Porque você já foi criado, mas o pecado deformou, a iniquidade deformou. Então, quando o Espírito Santo vem, ele recria. Inclinações pecaminosas, desejos seculares, coisas que faz com que o nosso caráter fica torcido, fica feio, fica destruído. Pare esse processo agora, Espírito Santo, e comece um processo. Deus está me falando aqui, o Espírito Santo me falando de pessoas que tiveram o seu espírito deformado, porque outrora se conectaram à entidade, a espírito, a seitas. Pessoas que não entendem a palavra no espírito e até hoje não receberam no espírito esta edificação.
pessoas vítimas de feitiçaria, de bruxaria. As trevas estão envoltas do espírito. Não deixa crescer, não deixa expandir. Deus está quebrando isso agora. Há uma unção saindo agora do meu espírito ao profetizar. Quebro, em nome de Jesus, eu quebro. Eu destruo agora e digo a este processo de deformação, a este processo de desconstrução, a esse processo maligno, satânico, perverso, pare. Calapiantoromaçu, bebê cantoromaçu, choramantarabaçu, contoromaçu. Anjos ministradores vão agora aonde essa pessoa está e acelere o processo de reconstrução do espírito, recriação do espírito. A imagem e a semelhança de Deus sendo formada no espírito. Chora. A imagem que foi deformada por pactos, por pecados, por iniquidades, por contatos que contaminou o espírito. Contaminou o espírito e a alma também foi contaminada. O caráter distorcido, o caráter destruído seja reconstruído agora. Choramantoromasi, Tushiantoromi pite canto tomendere resiciandoromama, chore manto que te cite mantoha. Terema soroba biandaha sikete toto mama titi kalapa shoa siandarama. Tenes te duta chuta ti canto toto malapa pasu conto torende hasi temendoha pampanto contoro ma simendo do choro no hantoriendereha. Oh Espírito de vida, vem recriando. Você está expandindo, crescendo, tijolinho, aumentando. Lembre-se, quanto mais espaço, quanto mais você cresce, mais a necessidade dele te encher da glória, porque você está crescendo. Choromamondoroba, soromamondoroba, tarababa, chucontorraci. Obrigado, Espírito Santo, por essa manhã, por essa tarde ou por essa noite, independente do horário que essa pessoa está assistindo, que o teu poder, meu Pai, se manifeste, libertando, curando, restaurando, avivando este homem, esta mulher, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Marca o seu joinha, marca o seu gostei, deixe o seu like, compartilha com todo mundo, compartilha nos grupos do Facebook, nos grupos do WhatsApp. E é lógico, eu vou finalizar reforçando. Torne-se um apoiador da nossa página no Facebook. Primeiro link nas descrições, eu vou deixar o videozinho aqui novamente para você ver o tanto que é fácil. Lá aceita crédito ou débito, tá? É só seguir o link está aqui nas descrições. Se você já está no Facebook, já aparece lá assim, ó. Subscreva ou torne-se um apoiador. Assine, são as palavras que eu já vi diferente, entendeu? Quando a gente entra em celulares ou em computador, aparece às vezes diferente, mas é fácil. Clicando no link, você já vai lá, tá bom? Depois nós vamos contar o testemunho de bênção, quantas pessoas já assinaram. Até no começo de janeiro de 2022. Ai, pastor, estou assistindo depois, ó, já estou, mas não tem problema. Torne-se um assinante assim mesmo, tá bom? Deus abençoe você. Até amanhã. Amanhã nós vamos falar então sobre essa expansão. Crescer no Espírito. Eita, vai ser forte. Deus vai te tomar, irmão. Vai te encher da glória dele em nome de Jesus, tá? Fique aí então com essa edição do videozinho que mostra como é que você se torna um apoiador. Deus te abençoe. Abençoe nosso ministério. Torne-se um apoiador no Facebook. Clique no link desta postagem, preencha com os dados do seu cartão e depois confirme.
e pronto.